Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. Bom, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast com um convidado. E eu quero apresentar a vocês o Márcio, que é um estudante de administração. Ele está no quarto ano da Univesp, ele tem 32 anos e temos muito a conversar sobre a universidade e também sobre a formação de pensamento crítico, que nos é exigida quando nós começamos a universidade ou quando nós temos um nível de educação e parece que, de repente, a gente precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Márcio, obrigada por ter aceitado o meu convite de gravar o primeiro podcast de convidado, né? E eu gosto muito de conversar com você sempre, a gente tem um pensamento bastante alinhado. E aqui é só um bate-papo mesmo, mas como você já me falou, né, não vamos expandir demais, mas eu acho que você tem muito a contribuir e eu gosto muito, do seu ponto de vista também. Bom, obrigado, né, pelo convite, Daniele. Bom dia a todos que estão ouvindo, né? E eu tô feliz, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Então, talvez eu gagueje um pouco, fique meio nervoso, mas vamos indo. Bom, bola pra frente. Vai dar certo, você tem uma desenvoltura muito boa. Obrigado. Mas assim, então, começa falando um pouco, né, sobre a sua formação, eu já falei que você tá aí no quarto semestre, né, de Isso. administração pela Univesp. Eu também estou finalizando a administração pela Univesp e gosto muito, né, amo estudar. Eu acho que, assim, vou falar de mim, Sim. fazer administração eu acho que seria uma formação básica para qualquer aluno de escola de ensino médio, assim, Uhum. porque a gente faz a administração para a vida. Exato. E eu aprendi muita coisa em administração que, poxa, eu poderia usar na minha vida pessoal e, além disso, me trouxe visões de mundo diferentes, né, complementou minhas visões de mundo e isso foi maravilhoso, assim. E coisas que eu não tinha tanta noção quando eu fiz engenharia agronômica e eu fiquei lutando com algumas visões de mundo, quando eu fiz, administração, me trouxe um pouco de visão de economia, aí mudou um pouco as minhas perspectivas, por quê? Porque eu não tinha conhecimento, isso me lembra Oséias 6:4, eu acho, ou Uhum. 4:6, sempre confundo a referência, mas que fala que o povo perece pela falta de conhecimento. Às vezes a gente não tem conhecimento suficiente e a gente acaba não tendo a perspectivas da realidade corretas, né. Então eu gostaria que você conversasse um pouco sobre sua trajetória de por que você foi para a Univesp, como que foi esse processo? Então, Daniele, é, é bem como você disse mesmo, o curso de administração, ele traz um conhecimento para a vida, né? Nesse curso você entra em contato com diversos tipos de assunto, né, relacionado a finanças, né, governança, liderança de equipes. E isso é uma coisa que é um conhecimento que você aplica tanto assim na vida, no trabalho, né, em todos os lugares que forem necessário, né. Bom, eu comecei o curso em 2024, ali no finalzinho, né. A Univesp foi para mim um início de uma trajetória da minha vida. Até então eu apenas trabalhava, já havia pensado já em cursar uma universidade, né, uma faculdade, mas eu sempre ficava adiando, né. "Ah, depois eu faço, ano que vem eu participo do vestibular e tal", e assim eu fui deixando até que chegou o momento que eu falei: "Não, não dá mais para adiar, né, já tá na hora de tentar aí, né, a sorte, tá na hora já de começar uma faculdade". E quando eu comecei eu estava com 30 anos na época, né. E assim, a gente fica com aquele nervosismo, porque você pensa: "Ah, 30 anos começar uma faculdade", é assim, a gente está sempre acostumado com aquela visão de que, né, a faculdade ela é um dos portais de início para a vida adulta. Aham. Então um jovem de 17, de 18 anos está ali terminando o ensino médio, já vai pensar na faculdade, né. Agora
qual curso, qual a carreira que eu vou seguir. Só que eu, assim como muitos, né, a gente começa a trabalhar muito cedo, né, começa a trabalhar ali por volta dos 15, 14 anos, Essa é a realidade do Brasil, né. é a realidade do Brasil. E aí meio que você acaba priorizando mais a sua sobrevivência, né, Sim. ganhar dinheiro, trabalhar, ajudar em casa. E essa questão da formação, quando você não tem lá muito incentivo, quando você não tem lá muita informação, você acaba meio que, deixando um pouco de lado. A gente foca, né, assim, eu vou falar do meu pessoal, que é um pessoal, assim, mais trabalhador, assim, da base, né, a gente foca muito em resultados imediatos, Aham. né. Eu vou pegar uma faculdade, 6 anos, 5 anos para me formar. E sempre aquela dúvida, né, será que eu vou conseguir emprego depois, Aham. né? Aí você pensa: "Não, vou pegar um curso técnico aqui, que leva 1 ano para me formar, 1 ano daqui, eu já vou ali naquela empresa, deixo o currículo, tô trabalhando, tô ganhando salário", né. Mas assim, não descartando, lógico, né, o valor do curso técnico, né, dos cursos, assim, de base mais profissionalizante, mas uma faculdade, ela é uma coisa que hoje em dia, né, tanto para o mercado de trabalho, né, uma coisa essencial, que você Meio que se tornou o básico, né, ter faculdade já não é mais um diferencial, é mas mais um diferencial. E hoje em dia não tá mais. mas é o começo. E hoje em dia não tá só na graduação, né, você tem que ter doutorado, mestrado, pós e tudo mais. É, acho que depende muito do objetivo de carreira de cada um. É. Mas assim, eu vejo muitas acho que a geração Z, mas eu vejo na internet, assim, que parece que tem uma nova onda de pessoas que acham que fazer faculdade não é importante. Até mesmo coach, tipo assim: você pode ganhar dinheiro de outras formas", e às vezes incentiva as pessoas a não fazerem faculdade. Sim. Eu particularmente acho errado, porque eu acho que a faculdade abre muitas portas, pra mim abriu muitas portas. E outra coisa, agora que o pobre tá conseguindo entrar na universidade, aí vem o cara falar assim: "Não, que a gente consegue ganhar de outro dinheiro de outro jeito, faculdade não é tão importante", espera aí, eu acho que aí a gente vai regredir, né, na sociedade, pelo menos essa é a minha opinião. O que que você pensa sobre isso? Então, não é que a faculdade não seja importante, ela é importante sim. Acontece que, hoje em dia, né, existem outros meios das pessoas, né, ganharem dinheiro. Uhum, Porque até então, qual que era o meio tradicional de você ganhar dinheiro? CLT, MEI, né, ou aham. seja, ou você trabalhava para os outros ou você trabalhava por conta própria, né. Agora não, agora você tem internet, você tem agora, eh, a profissão, né, entre aspas, "influencer", né, de youtuber, de tiktoker. Então essa geração agora, ela tá crescendo com uma realidade que a gente não cresceu. É, A gente não tinha na nossa época à disposição tanto a internet, tantos dispositivos, né, pra gente poder mexer ali, interagir com as pessoas. Então assim, é uma outra visão de mundo, mas que a faculdade não é essencial, claro que ela é muito importante, né. E até serve para dar uma, como é que eu posso dizer? Até um senso de autoridade, né. Porque a gente vê muito, assim, na internet, por exemplo, né, muita gente querendo dar opinião. "Ah, eu acho isso, eu penso aquilo, eu acho que é assim e tudo mais". Mas você vai investigar, pô, mas e aí, mas você estudou isso? é. Você se formou naquilo? Não, é só minha opinião e mais nada, né. Então acho que é importante na pessoa ela considerar sim a universidade, até mesmo quando já tá numa certa idade aí, já adulto, né. Mesmo com a idade avançada não, né. Meu Deus, eu também tenho essa idade, então Avançado assim, já tinha acabado, né. a idade avançada, meu Deus. Aí eu me comprometo aqui. É. Calma aí. Mas assim, essa parte de começar tarde, igual você falou, independente da idade e tal, você acredita que eu ficava assim com 22 anos? Uhum. Porque com 20 eu entrei em química na Unicamp, aí eu fiquei 2 anos, não gostava desde a primeira semana, e aí eu falei assim: "Ah, mas eu vou começar", sendo que com 22 anos eu conhecia pessoas que estavam entrando no mestrado, né. Pô, legal. Começar cedo e tal, mas com 22 anos eu entrei na engenharia agronômica. Só que, na verdade, naquela época eu não me importei com a minha idade, eu não fiquei olhando pra minha idade, mas tinha um pouco de estigma, assim: "Nossa, mas 22 anos você tem que estar meio que já finalizando uma graduação, e aí você vai começar com 22 anos?".
Mas aí eu não pensei nisso, fui, terminei minha engenharia agronômica aí com 26. Então assim, nossa, parecia que eu tinha terminado tarde, mas na verdade não, né. Às vezes a gente também fala assim: "Ah, não tem tempo", espera aí, a gente vai morrer um dia, então a gente tem que Uhum. ter tempo sim, pra se você quer construir alguma coisa, né. Se você é idoso e você quer ser médico, é difícil, né, você Sim, pensar sim. que é viável, né, então tem coisas que a gente precisa pensar com eu acho assim, que quanto mais cedo a gente conseguir ter certeza do que a gente quer na vida, melhor. Quanto mais cedo ganhar dinheiro, quanto mais cedo se aposentar, mais tempo de vida, né, para você usufruir aí mais tranquilamente. Porém, se você é jovem, a chance de você acertar de primeira é muito pequena. Uhum. A maior parte, assim, das pessoas não conseguem acertar a profissão Sim. de primeira, a faculdade de primeira, É. faz faculdade, não gostou da primeira faculdade que fez. Eu quando eu fui prestar o vestibular para engenharia agronômica, né, eu fiz 2 meses de cursinho e tinha o semi-extensivo, tinha ali 30 pessoas que estavam também fazendo o cursinho novamente, porque não estava feliz com a primeira graduação que estava fazendo, que estava cursando. Uhum. Então isso é muito comum, então não dá pra gente exigir de nós o acerto quando a gente é novo, quando a gente tem 18, 20 anos, né, então esse que é o ponto do que eu tô falando. Bom, teve uma parte que você falou também que você priorizou o trabalho, né, Uhum. e eu penso que se eu fosse um homem, Hã. meu pai já tinha me botado pra trabalhar mais cedo. Então eu Ele tinha te levado pra obra. tinha mesmo. Então eu acho que eu tenho esse privilégio, né, por ser mulher, e eu já gravei alguns podcasts, né, falando sobre as mulheres, né, teve o Dia Internacional da Mulher, dia 8, mas eu acho que nessa parte as mulheres têm maior privilégio que os homens mesmo, que é essa oportunidade de estudar mais do que os homens, né. Os homens parece que eles crescem e muitos, né, principalmente a gente que vem de uma classe, não privilegiada socialmente, né, eh, eu percebo que os homens acabam mesmo indo mais para o trabalho do que as mulheres, Sim, nesse sim. aspecto. Claro que tem exceções, mas de modo geral. Tanto que eu encontrei aqui, ó, mulheres têm mais anos de estudo que os homens, diz censo 2022. Média é de 9,6 anos de estudo, mas entre as mulheres o número sobe para 9,8 anos, enquanto entre os homens cai para 9,3 anos. Então acho que isso, faz muito parte, você faz parte de uma estatística É, faço bastante parte. comum, né. Faço. Mas era só isso mesmo que eu queria falar, se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Então, né, é bem como você disse mesmo. Por que que, assim, ao meu ver, os homens estudam menos, né? Porque é um pouco daquela cultura, né? O cara fez 18 anos, tá ali crescendo ali, já criou barba, pô, já vai se arrumar na vida. Vai ficar aí em casa agora? Vai ficar dormindo até essa hora, né? Não que, né, eu esteja, culpando os pais, né, por exigirem que os filhos tomem uma posição na vida, né? Isso tá certo, eles têm que pedir mesmo isso. Mas assim, em questão de estudo entre homens e mulheres, né, as mulheres elas têm, né, um pouquinho mais desse, assim, vamos dizer, dessa colher de chá, entendeu? Até quando elas são casadas, né, É, porque eu pode já vi, pode estudar mais, até o pode homem bancando a esposa, tipo isso, assim, porque a esposa decidiu ir estudar. exata Não existe isso. exatamente, né. E o homem, né, recai sobre ele muito uma questão dele ter que mostrar alguma coisa que ele tem, que ele faz, né. Então, eu já estou trabalhando, ó, trabalhando aqui eu já estou ganhando salário já estou comprando um carro já tenho que ver uma casa, entendeu. Já a mulher ela tem ela já tá mais assim, vamos assim dizer, protegida, né, sob ali a tutela dos pais um pouco mais longa, né, E socialmente protegida, né. socialmente também, né, pra ela poder, se preparar mais, né, evoluir mais na questão do estudo, do que o homem. O homem, assim, ele tem que já começar no mundo mais cedo, né. Agora sim, quanto à questão
Só interrompendo você um pouquinho, eu lembro de uma vez que eu fui na igreja, e aí quando eu estava lá na igreja o pregador era um culto de jovens, e aí ele falou assim: "Ah, quem são jovens solteiros fica de pé". Já viu isso Já, na igreja? várias vezes. Comum, né, culto de jovens, de adolescentes e Direto, tal. é moda. E aí, eles ficaram de pé, aí ele falou assim: os meninos, vocês já têm, terminado a escola?" E quem não tivesse aquilo ia sentando, sabe, só ia ficar de pé aqueles que eram os preparados para casar. Uhum. "Ah, já terminou a escola? Já arrumou um emprego? Já" Aí ele foi falando várias exigências, várias, várias exigências. E aí na hora que foi a hora das mulheres, era só: "Ah, você terminou a escola? Você tem mais de 18 anos?", tipo, só. Só isso. Só Tá isso. pronta. Tá pronta pra casar. Tá pronta. Sabe ali, fazer um arroz e arrumar uma cama já tá pronta, né. E para o homem a exigência de trabalho e de ganhar dinheiro era muito mais. É. Eu lembro que eu fiquei até revoltada na época, porque eu falei assim: "Como assim? Eu faço engenharia, você não vai perguntar, né, se entrou numa faculdade, se já tirou carta de motorista?". Eu fiz isso com 18 anos, já fui lá, tirei minha carta, inclusive várias mulheres às vezes não tiram carta aos 18. Né, fica ali esperando, enquanto o homem também parece que pelo menos os que eu conheço, aí eu já não estou falando com estatística, mas eu sinto isso, as pessoas que eu conheço, os homens com 18 ou antes já estava dirigindo, e as mulheres às vezes faz 18, 19, 20 e não tirou a carta de motorista ainda, né. Sim, sim. Mas isso tá mudando, mas eu tô falando com base na minha época de 18 anos. É, a geração agora atual, ela já é um pouquinho diferente, né. Eu vejo, por exemplo, que até eu ouvi uma vez que agora a adolescência ela vai até os 24 anos, Ah, eu acho isso um absurdo. né. Então assim, Eu hoje defendia isso, mas hoje eu acho um é, né, absurdo. é. Então hoje, assim, a geração atual ela tá estendendo um pouquinho mais, né, essa, vamos assim dizer, essa bolsa de canguru para os filhos, né. Mas é justamente isso mesmo, né, os homens eles são mais focados no trabalho mesmo, no começo da vida, né, e depois mais pra frente alguns vão aí ver a questão do estudo, por quê? É assim, é a vivência de quem tá ali todo dia, né, no trabalho base, né, chão de fábrica ou supermercado ou o que for, né, você tá ali ralando todo dia, trabalhando, cansado, muitas vezes trabalha até com dor, né, e sua vida não vai pra frente, sabe. Você trabalha, ganha um saláriozinho pequeno, aí assim, de início quando é garoto, quando é novo, né, pô, tá bom, né, um salário ali é só pra finalzinho de semana é sair com os amigos, fazer comprar umas bobagem aqui, mas conforme você vai crescendo, virando homem, ficando maduro, você começa a pensar: "Pô, eu preciso morar num lugar melhor, né, eu preciso, eh, ter um estilo de vida melhor", ou então começa a pensar em casar, em ter família, né. Aí ele olha e fala: "Pô, mas esse salário que eu tô ganhando aqui não vai me ajudar nisso". Uhum. Então aí que o homem começa a pensar, né: "Pô, eu preciso fazer alguma coisa para crescer, para evoluir", né. Se ele está numa empresa que permite o crescimento e a evolução dele, maravilha, isso é perfeito. Mas se ele está numa empresa que não existe essa política interna, né, que a pessoa para subir ela tem que ser só no ali na base da amizade, então o cara tem que pensar. Ele tem que pensar uma forma de melhorar, de evoluir para não ficar preso nisso aqui. É, tive um pensamento, né, de uma faculdade, ou talvez até mesmo de um intercâmbio, ou até mesmo até, ah, quer saber, não vou trabalhar CLT não, vou pegar o celular, vou gravar, vou virar influencer, TikTok, fazer alguma coisa pra crescer. Beleza. Bom, é muito bom. Agora vamos para próximas pautas aqui. Então, nesse ponto que você falou aí de os homens, né, terem essa prioridade ao trabalho, eu acho que nesse ponto é que entra a importância de uma universidade EAD como a Univesp. E lembrando, a Univesp é pública, Sim. é a universidade virtual, do estado de São Paulo, e ela é pública e ela tem qualidade de um ensino público universitário, né. Então, eu fiz USP e agora eu estou finalizando também a Univesp, e eu fico muito feliz, assim, eu acho para mim, eu acho que ela tem um conteúdo excelente, né, e ajuda bastante. Porém, ela tem uma carga de leitura muito muito Pes grande, pesada, né. Então, assim, como que você, que está
trabalhando e cursando a Univesp, quais são seus desafios? E, bom, enfim, discorra um pouquinho sobre isso. Bom, eh, eu digo que não é fácil, né, porque você trabalha, assim, num regime de 8 horas por dia, você tem que se deslocar até sua casa, abrir seu computador, começar a estudar, né, desacelerar para focar no estudo, porque tem que ter foco, você tem que esquecer um pouco das coisas e focar no seu estudo, porque como você mesmo disse, né, é muita leitura. Ali é uma aula de 20 minutos e 40, 50 minutos só lendo. Mas você não ouve a aula no ônibus? Então, eu tô usando sim, eu uso sim o celular, né, o aplicativo para poder assistir às aulas, né. Mas nunca é a mesma coisa, porque ônibus, barulho, movimentação, você tem que pausar o vídeo para poder levantar, para poder olhar onde é que você tá, dar o sinal de parada, né. Mas dá para fazer? Dá, só que com muita disciplina. Uhum. Você tem que elaborar ali uma agenda semanal, horários para fazer isso, para fazer aquilo outro, né. Chego do trabalho que horas? Levo 1 hora para chegar do meu trabalho até em casa. Então nessa hora que eu já pego ali um texto, leio, eu nem escuto nada no ônibus, porque não dá. Eu prefiro ler, que é melhor. Entendi. Eu já preferia ouvir as aulas no ônibus, mas, assim, para mim funcionava, apesar de ter esses desafios, de parar, de pausar, de às vezes estar com fone de ouvido e não sei por que que o fone de ouvido bagunça o andamento do vídeo, não sei. E é um fone de ouvido bom, tá, não é camelô não, mas, assim, entendo. E, assim, você vê como desafio, além dessa parte estrutural, né, você vê também desafio do cansaço e do tempo? Com certeza sim, o cansaço ele pesa muito, principalmente se você for estudar à noite, né. Finalzinho ali do dia, acaba ali pesando os olhos, você quer tirar uma sonequinha entre uma aula e outra, né. Então assim, né, já deixando claro já pra pessoa que trabalha e vai estudar, né, você vai sentir muito sono, isso é um fato, né. Mas vale a pena? Vale, vale, vale bastante a pena. Eu já tô aí no 4º semestre, já consegui me desenvolver bem em muita coisa, já estamos aí chegando no na parte do projeto integrador, né, logo, logo vai começar a liberação de horas para o estágio, então assim, é difícil, mas tudo na vida é difícil, né. É, escolhas são difíceis. Escolhas são difíceis, então vambora, vambora, vamos lá. Bom, mas o objetivo central desse episódio Hum. com você é a gente falar sobre a formação do pensamento crítico. Antes de você começar a Univesp, eu sempre admirei você, por quê? Porque você é uma pessoa que sempre teve uma boa formação de pensamento, assim, crítica, desde o que eu te conheci, eu consigo conversar com você e eu confesso, às vezes eu não consigo conversar com algumas pessoas que não fizeram faculdade, porque principalmente o homem, às vezes ele é tão prático, ele trabalha ali no bruto mesmo, e aí para conversar com ele, eu tinha que facilitar as palavras. Se eu falasse de alguma forma um pouco mais profunda, a sensação que eu tinha é que não ficava muito claro a ideia para ele, então Sim. eu tinha sempre que simplificar a minha ideia, entendeu? Uhum. Mas com você eu sempre consegui conversar dessa forma muito profunda, mesmo antes de você fazer faculdade. Você acha que fazer faculdade te aumentou esse senso crítico que você já tinha, ou você acha que permaneceu igual, assim? Olha, eu acho assim, né, quando a gente fala já de senso crítico, já eu acho que é mais uma questão de divisão de mundo e de vida, né. E assim, que eu falo da minha experiência, né, não sei com outras pessoas, Uhum, mas pra mim, uhum. como é uma faculdade EAD, né, essa é a minha resposta, como é uma faculdade EAD, a gente não tem aquela convivência, né, com os alunos, com os professores, né. Então assim, como é que esse pensamento, essa formação de pensamento crítico ela ocorre, né? Ela ocorre naqueles breaks de aula, entendeu? O professor tá passando a matéria, matemática financeira, beleza. De repente ali dá uma parada, começa a falar de alguma outra coisa, aí vai entrando, né, assuntos que vão agregando ali. Você tá aprendendo a matéria,
mas você também está aprendendo Com o outro aluno, né, com com o teu outro colega. aluno, com seu professor e tal. Mas é para isso que existe o projeto integrador, né, que você vai começar e aí tem um pouco mais de formação. Exatamente. Mas as matérias em si ensinam alguma coisa? Sim, claro. Uhum. Pega uma aula de sociologia, pega uma aula de estudos organizacionais, né, Economia. economia. Então, sim, elas trazem, sim, Uhum. assuntos que vão ali expandir a sua visão de coisa que, pô, até certo ponto a minha visão era ali aquela visão do trabalhador. Aham. Quando você começa uma universidade, ela começa a te apresentar outros pontos de vista, o ponto de vista de um administrador, entendeu? Sim, sim, é verdade. Muito bom isso aí, muito bem colocado. E aí a gente vai para o outro lado, né, que às vezes a gente acaba tendo que ter uma opinião formada sobre tudo. E esse é o ponto central desse nosso episódio, porque a gente estava conversando sobre isso. Você tinha me conversado alguma coisa sobre às vezes a gente só quer viver, Sim. e aí a gente tem que ter opinião, e às vezes a gente não quer dar opinião. Essa parte foi muito boa. Então, né, sobre essa questão aí da gente ter que ter uma opinião, né, a gente falou anteriormente sobre a formação do senso crítico na faculdade, e é isso mesmo, né, como se hoje você tivesse que ter uma obrigação de ter um lado, de ter uma opinião, de defender alguém, né, de você tomar partido de alguma coisa. E sendo que muitas das vezes você só quer viver sua vida. Você só quer trabalhar, você só quer estudar, você só tá pensando, pô, em Fazer faculdade pra ganhar um pouco mais de dinheiro. pra ter um emprego melhor, pra ter um salário melhor, mudar de casa, mudar de vida, né? E ficam ali buzinando na sua cabeça, né? Não, mas você apoia? Não, mas você é contra? Não, mas o que que você acha isso? O que você acha daquilo? Uhum. Né? E muitas das vezes, assim, a gente vê que quando o jovem ele entra na universidade, ele acaba ingressando mesmo, né? Em grupos e tal. E assim, é, é aquilo que eu falo, né? Tudo você tem que analisar, tudo você tem que ver. Eh, a gente tá livre, né, de participar de alguma coisa? Não. Assim, tudo que você faz, tudo que você tá inserido em alguma coisa, né. Então se você é, por exemplo, cristão, né, você vai na igreja, você lê a Bíblia, você professa uma fé cristã, você já tá inserido Você ali. tá dentro da bolha cristã. Não, você já tá Nossa, dentro, você já isso é muito bom. Eu quero falar depois, mas pode completar a sua informação. não, você já tá ali dentro, você já faz parte da bolha, Sim, né. Ah, você é uma pessoa, assim, de classe baixa, pobre, que trabalha, você já tá dentro de uma bolha, você tá. né. Uhum, Então ninguém tá fora de to a gente tá querendo ou não, a gente já participa de muita coisa, uhum, né. A questão é que como hoje em dia, né, tem muita questão de polarização, de muita informação, assim, a gente fica muito saturado com aquela coisa de: "Nossa, é debate disso, é pensamento daquilo, eh você tem que você apoia isso, olha o que o fulano fez, olha o que o ciclano tá fazendo, não sei lá quem vai ser condenado, não sei lá quem foi morta. morto, absolvido", né. E assim, e a vida prática, né, da gente, a gente meio que às vezes acaba, pô, não, cara, eu tenho que acordar cedo pra trabalhar, não tem que ficar pensando muito nessas coisas, né. Mas é tudo parte da vida, é Uhum. tudo parte da vida, né. Você vai dosando aos poucos ali. E a universidade, né, ela traz muito disso, né, das questões da discussão social, da formação de grupos e etcétera. Mas é isso, eu acho que, assim, não é errado você pensar no mundo, porque justamente é isso mesmo, entendeu? Não só na universidade. O cristão, ele não é feito para ficar só dentro de igreja, falando de Bíblia, de Deus, e esquecer que existe esse mundo aqui. Então, nossa, e desculpa, mas eu vou ter que falar aqui, vou ter que te interromper. Mas é exatamente isso, assim, eu já vivi os 2 lados dessa moeda, entendeu. Eh, a gente entra na universidade pensando em ter ali uma profissão e tudo mais,
Só que ao mesmo tempo eu também acho ruim quando a gente não deixa o conhecimento transformar a gente, que é o que eu vejo com muitas pessoas. Por exemplo, tem gente que vai para a faculdade, e às vezes a pessoa vai só para, né, passar ali nas matérias, conseguir um cargo melhor, e aí ela estudou, por exemplo, estatística. Só que ela estudou estatística de uma forma tão superficial, e não é culpa da faculdade não, é porque a pessoa não se importa de internalizar aquele conhecimento, sabe. Uhum. E aí, quando você vai falar sobre qualquer coisa, de pesquisa, sobre, amostragem, representatividade, né, números significativos, a pessoa não sabe. E eu fico assim: "Mas você não fez estatística? Você não fez nada de estatística na sua faculdade?" E aí a pessoa fala: "Ah, eu fiz estatística". Mas como que a pessoa fez estatística e ela não consegue entender, essas questões básicas de, né, se uma amostragem é bem feita, se uma pesquisa a pesquisa precisa de uma boa amostragem para ter um resultado significativo, né, de entender isso. E aí parece que ela fez uma faculdade e aquilo não mudou em nada a visão de mundo dela. É porque ela não fez o universo. Parece que ela estudou e nunca deixou o conhecimento transformar o seu interior. Então, nesse ponto eu acho que é importante sim que a gente tem que ter esse equilíbrio de, pô, eu preciso que o conhecimento também me transforme um pouco, sabe. Por outro lado, a minha experiência na universidade também foi um pouco desastrosa, porque desencadeou, né, a ansiedade, porque pelo esse anseio de querer ter uma opinião formada sobre tudo, de ter muita informação na minha mente, de eu preciso entender completamente. Eu sempre fui assim, na verdade, desde o ensino médio. Eu queria ter conhecimento total sobre alguma coisa. Então eu preciso entender totalmente política, filosofia, a matemática, eu preciso entender física por completo, eu preciso entender a origem do universo. Então, esse anseio acabou me gerando uma ansiedade, por quê? Porque aí você começa a ter o total conhecimento, que é algo que pertence apenas a Deus. A gente consegue ter uma parte desse conhecimento, né. E aí eu percebi sobre bolhas, né, eu cresci nessa bolha cristã evangélica pentecostal, e aí quando chegou na universidade eu comecei a me desconstruir. Sim. Fui me desconstruindo, aí eu percebi que eu não conseguia sair de uma bolha sem entrar em outra. Uhum. Porque aí você quando você tira um óculos, você coloca outro óculos de visão de mundo. Então, não dá, é praticamente impossível, assim, você não estar em nenhuma bolha. Só acho que só Deus, né, que olha tudo de fora, assim, ele olha o universo humano de fora. E Mas a gente que está imerso aqui na vida, né, do planeta Terra, a gente não consegue ter uma vida fora de uma bolha. Então a gente sempre vai estar dentro de alguma coisa e, bom, eu tentei muito sair de todas as bolhas, mas hoje já não tenho mais essa ansiedade. Eu acho que a ansiedade me fazia pensar muito sobre isso. Uhum. Mas hoje, com a ansiedade equilibrada, eu consigo aceitar melhor as bolhas que eu vivo e também criticar as bolhas que eu vivo, mas também identificar as bolhas que eu não quero estar. Acho Sim. que isso é muito importante. Quais bolhas eu não quero estar? Hoje eu consigo pensar isso, mas na faculdade, às vezes a gente tá É, na faculdade, assim, às vezes pode ser que a pessoa meio que se sinta um pouco coagido, né. coagido, e nem é uma coação física, mas é uma pressão social. Sim, sim, sim. Aquele anseio de se enturmar, né. De, pô, agora eu tô em uma outra perspectiva com outras pessoas, né. Tem um lado bom disso, né, mas também tem o lado ruim, Uhum. né, que é justamente de você, às vezes, se anular, se apagar pra poder entrar em um certo grupo. Eu fiz isso muitas vezes, e olha como que eu fui boba. Não, só vou contar essa, prometo. Como que eu fui boba? Eu lembro que eu tinha algumas pessoas no meus contatos, né, e as pessoas viam o meus status. Uhum. E aí, eu me sentia na obrigação de mostrar: "Olha, eu vou ser vegetariana um dia. Eu estou a caminho de me tornar vegetariana". E realmente eu acho o caminho do vegetarianismo interessante, não tenho nada contra quem faz essa opção,
Mas eu sentia que eu tinha aquela pressão que eu mesma me colocava, porque eu achava que fulana, ciclano, beltrana, ali da faculdade, Aham. devia me julgar: "Ah lá, é evangélica e não tem dó dos A animais. evangélica tá comendo bife, olha lá. É evangélica e não é modelo para a sociedade, é evangélica e não dá o exemplo". Então eu me colocava numa posição de: "Nossa, eu preciso amar os animais ao Uhum. ponto de me tornar vegetariana, me tornar vegana, para poder dar um bom exemplo de cristão, para aquela pessoa ali que é militante de alguma coisa". E aí no final das contas, sabe o que eu vi? Hã. Essas pessoas que eu achava, tá, não é, elas não eram vegetarianas, mas eu considerava que elas talvez fossem, ou que elas militavam por todas as causas, aí a pessoa no churrasco. Aí eu falei assim: "Por que que eu tô me privando? Por que que eu tô entrando nessa linha de me privar, sendo que aquela pessoa que é militante em alguns pontos, mas ela não é militante vegana", entendeu? Mas eu considerava isso, e aí eu percebi que eu estava me anulando em muitos pontos. Uhum. Porque eu preciso ter uma opinião sobre tudo, porque eu queria ser uma cristã que fosse aceita pelos militantes, uma cristã que fosse aceita pelas pessoas ali que falam mal da igreja. E aí sabe o que eu percebi? Hum. Eu percebi que todas as vezes, né, que eu estava ali com alguém que, nossa, era militante de várias coisas, e aí eu falava, acabava chegando num ponto que eu falava: "Não, eu sou evangélica, não, eu vou sim pra igreja", ficava um climão. Hum. E não da minha parte, parecia que ficava um climão da pessoa, porque ela estava falando ali totalmente espontânea, falando várias pautas, né, que até eu concordava, seja do feminismo e tal, mas aí na hora que eu falava que eu era cristã evangélica, a pessoa já não conversava mais. Parece que a pessoa já se sentia assim: "Não, não posso conversar". Mas como que não pode conversar se a pessoa estava conversando há mais de 6 meses comigo? À vontade. E aí, a partir do momento que ela soube que eu era cristã, aí o preconceito partiu dela, não de Sim, mim, certeza. né. Uhum. Então partiu dela, de: "Nossa, eu tô conversando aqui e falando várias coisas perto de uma pessoa crente, né, a evangélica". Já cai aquele estigma, né. É, mas assim, pô, eu sempre fui amiga da pessoa, por que que agora mudou, né. Mas assim, então tem esse estigma, sabe. E também eu vi de alguns colegas, algumas falas sobre cristãos que eu não gostava, mas na faculdade eu era minoria, né. Uhum. Então, é bem complicado isso. É, eu acho assim que aí a gente já tá chegando naquela parte lá de que, assim, a universidade é um lugar onde todo mundo fala, né, só que certas coisas você não pode falar também. Todo mundo se expressa, mas certas coisas você não pode se expressar, né. E a gente vê, assim, que alguns meios, né, acadêmicos têm essa aversão aqui à religião. Mas assim, você falou que, né, sobre eu ser minoria e algumas coisas não podem ser expressadas, né. Uhum. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, no meu segundo ano, né, eu estava com uma blusa da igreja, uma camiseta, dos nossos eventos, né, da igreja. E aí um rapaz do laboratório falou assim pra mim, ele olhou e ele, né, não eu acho que ele não gosta muito de crente aqui, não vou entrar num estereótipo, mas, ele pegou e falou assim, ele olhou minha camiseta, e ele falou assim: "Ai, é bom a gente ter a camiseta do laboratório, da equipe, pra não precisar vir com nossas camisetas de uso pessoal". Uhum. Ali eu senti uma alfinetada, entendeu? Ali eu fiquei com vergonha e eu nunca mais usei a camiseta, na vida, Sim. né, então Na vida, em lugar nenhum? usei pouco ela, Hum. fiquei bem, sabe, bem acuada, assim. Por quê? Aí também entra aquilo de eu acabar me anulando ou negociando meus princípios para poder agradar outras pessoas, né, ou necessidade de enturmar, aí a psicologia vai fundo aí, né. Hum. Por que que a gente faz isso às vezes, né. Sim. Mas eu também entendo que as pessoas que fazem isso na faculdade é porque elas têm uma visão do evangelho, uma visão de que o evangélico é uma pessoa extremamente conservadora e hipócrita. Hum. Na cabeça deles é isso, né, que a gente não pode errar, isso que eu não gosto também na universidade. Que às vezes quando você fala que você é evangélico, aí você tem que dar o dobro de testemunho, e você não pode ficar irritado, você não pode, eh, questionar, você não pode errar.
né, porque a cobrança em cima do crente, do cristão é muito maior, sabe. Mas eu acho que isso já seria um assunto para um próximo episódio. Sim, sim, já é uma outra pauta isso aí, né. Uhum. Mas assim, eu fico feliz com a sua participação aqui, acho que a gente falou bastante coisa interessante. Sim, que bom. Acho que vale a pena conversar com você num próximo episódio sobre mais pautas como essa. E para finalizar, eu quero ver se a gente consegue construir aqui algum tipo de solução, né, ou recomendação para alguém que esteja passando por essa situação de estar numa universidade, se sentir talvez socialmente pressionado e que não consiga viver a própria fé. Sim, sim. A gente não precisa necessariamente levar os outros para o céu, né, acho que a universidade é um lugar bastante hostil para isso, né, a gente tem essa visão de: "Poxa, Jesus é o único caminho", mas a gente não consegue muitas vezes trazer as pessoas. Mas, pelo menos viver a própria fé, a gente tem que viver, né. Uhum. Eu vi que 60 ou 70%, eu tinha visto que era 60, parece que aumentou para 70% dos cristãos, eles perdem a fé na universidade. E Sim, assim, sim. você tem alguma dica? A minha dica, que é uma coisa que eu vejo para mim é: não negocie seus princípios, a fé é radical. Seja radical, e o radical que eu falo não é deixar de olhar para os mais fracos, não é deixar de fazer causas sociais, mas é você ter uma vida íntegra com Cristo dentro de si, porque eu acho que isso é fundamental, não negociar seus valores. Eu fiz isso e foi bastante difícil para mim depois, mas é uma dica que eu dou, né, ter dentro de si essa radicalidade do evangelho. E quando eu falo radicalidade não é extremismo, não é jogar uma bomba, não é ser grosso com as pessoas, Nasceu o Talibã de Cristo. não é exigir moral das pessoas, acho que a gente tem que pregar o amor de Cristo antes de tudo, mas é ter essa radicalidade no coração, sabe. Então, o que eu falo, né, para os cristãos aí, é que não se afastem da universidade. Muito pelo contrário, vão para a universidade, Ocupem os espaços. ocupem os espaços, se formem, né, e nunca negocie seus princípios, porque tentam, né, por meio de vários argumentos, tirar a credibilidade, né, do cristianismo, a credibilidade histórica dos cristãos e da Bíblia, né. Então, não se afastem da universidade, né. Vão lá, vão com fé, exerçam o seu direito de cidadão, né, e exerçam também a sua fé nesse local, que é muito importante, né. Não se pode deixar que haja essa dualidade, né, entre conhecimento e religião, ciência e religião, né. Exerçam o seu direito, né, de cidadão, de cursar em uma universidade e também, né, continuem praticando a sua fé. E é isso que eu teria para falar, né. Que não desistam, né, por conta dessas, assim, perseguições, né, de quererem diminuir a sua fé, né, de querer tratarem vocês como se vocês fossem menos inteligentes, né, só porque são cristãos, só porque acreditam em Deus, né. Não tenham medo disso, enfrentem todos os dias, sejam bons alunos, tirem boas notas e exerçam sua fé, né. E nunca temam, assim, serem desaprovados pelo mundo, né, porque o crente que é aprovado pelo mundo é desaprovado por Deus. Muito bom, eu acho que se a gente continuar aqui a gente vai divagar bastante ainda, tem muito assunto, um assunto leva o outro, né. Eu acho que a consciência de cada um, a intimidade de Deus com cada um, traz discernimento do Espírito Santo também. Aquilo que eu deixo entrar no meu coração, aquilo que eu recuso, né, aquilo que eu absorvo da cultura ou aquilo que eu rejeito, né, da cultura. E mas é isso, aqui eu teria muito a falar também sobre como eu
Quando eu entrei na universidade, parece que a igreja se tornou algo irrelevante para mim, porque eu comecei a ter soberba, né, de sentir: "Pô, eu tô numa universidade pública, então eu tenho muito conhecimento, e mais conhecimento do que a média das pessoas que eu conheço", mas também teve um ponto que eu ajoelhei e confessei o meu pecado, chorei os meus pecados, né, o meu orgulho para Deus, e é exatamente esse orgulho que faz com que pessoas muito estudadas acabem rejeitando a Cristo, né. Mas aqui é muito pano para manga, né, muita conversa, e acho que a gente pode até marcar um próximo episódio sobre isso. Mas eu te agradeço, viu, Márcio, por toda a sua contribuição, foi muito bom. Eu que agradeço. Fiquei feliz, né, de ter tido essa conversa contigo e sim, as próximas vezes vierem, eu vou aceitar sim, de bom grado, de bom coração. Obrigado, viu.